Você já acordou de manhã e sentiu aquela dor chata no ombro que simplesmente não vai embora? Aquela sensação de que levantar o braço para pegar algo na prateleira virou um desafio? Ou pior, você deixou de fazer coisas que ama, como jogar com os netos, nadar, ou até mesmo dirigir com conforto por causa dessa dor constante? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, saiba que você não está sozinho. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a dor no ombro é a terceira queixa musculoesquelética mais comum no Brasil, perdendo apenas para dores nas costas e nos joelhos. E depois dos 60 anos esse número dispara. Estima-se que mais de 40% das pessoas acima dessa faixa etária convivem com algum tipo de dor ou limitação no ombro, muitas vezes sem saber a causa real e principalmente sem saber que existe uma saída. O grande problema é que a maioria das pessoas aceita essa dor como parte inevitável do envelhecimento. Ah, é a idade. Essa frase mata mais sonhos do que qualquer doença, porque a verdade, e é isso que você vai descobrir neste vídeo, é que a dor no ombro, na maioria dos casos, tem solução. E essa solução passa por algo simples, acessível e que você pode começar a fazer ainda esta semana. Os exercícios certos, feitos da forma certa. Neste vídeo, vou te mostrar os únicos exercícios que você precisa para fortalecer, proteger e recuperar os seus ombros, desenvolvidos especialmente para quem tem 60 anos ou mais. Não precisa de academia, não precisa de equipamentos caros e não precisa sofrer mais. Mas antes de chegar nos exercícios, preciso te explicar por que essa dor acontece, porque quem entende a causa nunca mais vai tratar o sintoma errado. Se esse conteúdo fizer sentido para você, já deixa o seu like agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam dessa informação. E se você conhece alguém que vive reclamando de dor no ombro, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser o presente mais valioso que você dá hoje. Por que os ombros doem tanto depois dos 60? A verdade que ninguém te conta. O ombro é a articulação mais complexa e mais móvel do corpo humano. Ele é capaz de girar em quase todas as direções. E é exatamente essa liberdade de movimento que o torna tão vulnerável. Diferente do joelho ou do quadril, que tem uma estrutura óssea mais robusta para sustentação, o ombro depende quase que exclusivamente dos músculos, tendões e ligamentos ao redor para se manter estável. E é aí que começa o problema. A partir dos 40 anos, o corpo começa a perder massa muscular de forma progressiva, processo chamado de sarcopenia. Depois dos 60, essa perda se acelera. Estudos publicados no Journal of Gerontology mostram que pessoas acima de 60 anos podem perder entre 1% e 2% de massa muscular por ano se não praticarem nenhum tipo de exercício de fortalecimento. Traduzindo para a vida real, os músculos que sustentam o seu ombro vão ficando mais fracos a cada ano e a articulação começa a trabalhar de forma desprotegida. Mas a sarcopenia é apenas um dos vilões. Existe outro fator que agrava muito a situação e que raramente é explicado de forma clara: a diminuição da produção de colágeno. O colágeno é a proteína que forma os tendões, aquelas estruturas que conectam o músculo ao osso. Com o envelhecimento, o corpo produz cada vez menos colágeno e os tendões ficam mais rígidos, menos elásticos e muito mais suscetíveis a microlesões. É por isso que tantas pessoas acima dos 60 desenvolvem o que os médicos chamam de tendinite do manguito rotador, uma inflamação nos tendões que envolvem o ombro e que provoca aquela dor profunda, especialmente ao levantar o braço. Outro ponto que precisa ser dito com clareza é o papel da inflamação crônica de baixo grau. Com o envelhecimento, o sistema imunológico passa por mudanças e o corpo entra em um estado de inflamação silenciosa. Os cientistas chamam esse fenômeno de inflammaging, uma junção das palavras inflamação e envelhecimento. Essa inflamação crônica ataca as articulações, os tendões e as bursas, pequenas bolsas de líquido que ficam entre os ossos e os tecidos moles para amortecer o impacto. Quando essas bursas inflamam, o diagnóstico é a bursite, mais um nome que provavelmente você já ouviu falar ou até já teve. E para completar esse quadro,
existe ainda o desgaste natural da cartilagem articular. Com décadas de uso, a cartilagem que recobre a cabeça do húmero, o osso do braço, vai se desgastando, diminuindo o espaço entre os ossos e causando atrito, rigidez e dor. Esse processo é a artrose do ombro, e embora seja irreversível, é totalmente possível desacelerar sua progressão e controlar a dor com as estratégias certas. Então, resumindo o que acontece no seu ombro depois dos 60. Músculos mais fracos, tendões menos elásticos, inflamação crônica silenciosa e cartilagem desgastada. Parece muita coisa, e de fato é. Mas o ponto crucial que quero que você leve daqui é o seguinte: tudo isso piora com o sedentarismo e melhora com o movimento adequado. O ombro não foi feito para ficar parado, ele foi feito para se mover, mas de forma inteligente. O erro que 90% das pessoas cometem ao tentar se exercitar com dor no ombro. Sabe aquela vontade de resolver logo o problema? De acordar com dor no ombro e pensar: preciso me mexer, vou fazer uns exercícios para melhorar? Essa intenção é ótima. O problema é que, sem a orientação correta, essa mesma vontade de melhorar pode ser o que está piorando tudo. O erro mais comum e mais perigoso que pessoas acima dos 60 anos cometem é tentar fortalecer o ombro com exercícios de alta carga e amplitude exagerada antes de o tecido estar preparado para isso. A lógica parece fazer sentido. Meu ombro está fraco, então vou levantar peso para fortalecer. Mas quando existe inflamação ativa, tendões já fragilizados ou bursite, colocar carga sobre essa estrutura sem preparo é como tentar correr com um tornozelo torcido. Você não resolve, você agrava. Um dos movimentos mais problemáticos nesse sentido é o famoso desenvolvimento com halteres ou barra acima da cabeça. Esse exercício exige que o ombro trabalhe em uma posição de máxima amplitude, onde o espaço entre os ossos é mínimo e o risco de compressão dos tendões do manguito rotador é altíssimo. Para quem tem o ombro saudável e bem fortalecido, esse movimento é executável com cuidado. Para quem já sente dor, é uma receita para piorar a tendinite ou até provocar uma ruptura parcial do tendão, lesão que em muitos casos exige cirurgia. Outro erro clássico é o movimento de remada com pegada muito fechada ou com o cotovelo elevado acima do ombro. Parece inofensivo, mas esse padrão de movimento comprime diretamente a bursa subacromial, aquela bolsa de líquido que mencionamos no tópico anterior. Repetir esse movimento com dor é o caminho mais rápido para transformar uma bursite leve em uma bursite crônica e incapacitante. Mas o problema não está apenas nos exercícios em si. Está também na postura com que esses exercícios são realizados. Muitas pessoas, ao sentirem dor em determinado movimento, inconscientemente compensam com outros músculos para conseguir completar o gesto. O ombro dói ao levantar o braço. O corpo recruta o pescoço, o trapézio superior e os músculos da coluna para ajudar. Parece que funcionou, mas essa compensação cria um desequilíbrio muscular, que com o tempo gera novas dores, no pescoço, na cervical, entre as escápulas. Além de não resolver absolutamente nada no ombro, existe ainda um terceiro erro que pouquíssimas pessoas percebem: ignorar a coluna torácica. A região entre as costas, chamada de coluna torácica, tem uma influência enorme na saúde do ombro. Quando essa região está rígida e curvada para frente, como acontece com muitas pessoas que passaram décadas sentadas em frente ao computador ou dirigindo, o ombro perde espaço para funcionar corretamente. O resultado é que qualquer movimento do braço passa a ser feito de forma mecanicamente incorreta, sobrecarregando estruturas que não foram feitas para isso. Fortalecer o ombro sem antes trabalhar a mobilidade da coluna torácica é como tentar abrir uma porta emperrada forçando a maçaneta. Você pode até conseguir, mas vai quebrar alguma coisa no processo. E por último, há o erro do excesso de repouso. Sim, descansar demais também é um problema. Muita gente, ao sentir dor, para completamente de mexer o ombro com medo de piorar. O resultado é uma articulação cada vez mais rígida,
músculos cada vez mais atrofiados e uma dor que paradoxalmente aumenta com a imobilidade. O movimento, quando feito da forma correta, é anti-inflamatório. Ele estimula a circulação local, nutre a cartilagem e mantém os tendões funcionando. Parar completamente é, na maioria dos casos, a pior decisão que você pode tomar. Agora que você sabe o que não fazer, está pronto para o próximo passo. E esse é onde tudo começa a mudar de verdade. A base de tudo: como preparar o ombro antes de qualquer exercício. Se existe um passo que separa as pessoas que se recuperam da dor no ombro daquelas que ficam presas nela por anos, é este: o preparo antes do movimento. A maioria das pessoas pula direto para o exercício principal, sem dedicar nem 5 minutos para preparar a articulação. E esse descuido cobra um preço alto, especialmente depois dos 60 anos. Pense no ombro como um motor que ficou parado durante a noite. Você não liga um carro frio e já sai em alta velocidade. Precisa aquecer, deixar o óleo circular, dar tempo para os sistemas entrarem em funcionamento. Com o seu ombro, é exatamente a mesma coisa. Os tendões e a cartilagem não têm irrigação sanguínea direta como os músculos. Eles dependem do movimento para receber nutrientes através do líquido sinovial, que é o fluido que lubrifica a articulação. Sem aquecimento, você move uma articulação seca, rígida e despreparada. Com aquecimento, você move uma articulação lubrificada, aquecida e muito mais protegida. O primeiro passo do preparo é trabalhar a mobilidade da coluna torácica. Exatamente aquela região que mencionamos no tópico anterior. Um exercício simples e muito eficaz para isso é a rotação torácica sentada. Sente-se em uma cadeira com os pés bem apoiados no chão, cruze os braços sobre o peito e, mantendo o quadril fixo, gire lentamente o tronco para a direita até onde conseguir sem forçar. Segure por 2 segundos e volte ao centro. Repita para o lado esquerdo. Faça de 8 a 10 repetições para cada lado. Esse movimento simples já começa a liberar a rigidez da coluna torácica e cria espaço para o ombro trabalhar com muito mais eficiência. O segundo passo é a mobilização pendular do ombro. Um dos exercícios mais recomendados por fisioterapeutas para iniciar o movimento em ombros doloridos. Fique em pé ao lado de uma mesa ou cadeira, apoie uma mão nela para equilíbrio e deixe o braço do lado afetado solto, pendendo livremente. Com o peso do próprio braço, faça pequenos círculos no sentido horário por 30 segundos, depois no sentido anti-horário por mais 30 segundos. Não force, não amplie demais o movimento. Deixe a gravidade fazer o trabalho. Esse exercício descomprime a articulação, estimula a circulação local e começa a restaurar a amplitude de movimento de forma segura e indolor. O terceiro passo é o deslizamento da escápula pela parede. Fique de pé a cerca de 30 centímetros de uma parede. Apoie os antebraços nela com os cotovelos na altura dos ombros, formando um W com os braços. A partir dessa posição, deslize os braços para cima lentamente, estendendo-os até formar um Icarus ou até onde conseguir sem sentir dor, e depois retorne ao W. O movimento deve ser lento e controlado, sem encolher os ombros em direção às orelhas. Faça 8 a 10 repetições. Esse exercício ativa os músculos estabilizadores da escápula, que são fundamentais para qualquer movimento do ombro ser feito de forma segura e eficiente. O quarto e último passo do preparo é a rotação externa com faixa elástica leve ou simplesmente sem nenhum equipamento. Fique em pé, cotovelos dobrados a 90 graus e colados ao corpo, antebraços apontando para frente. A partir dessa posição, gire lentamente os antebraços para fora, como se estivesse abrindo um livro. Segure por 2 segundos e retorne. Esse movimento aquece os músculos do manguito rotador de forma direta, especialmente o infraespinal e o redondo menor, que são os principais responsáveis pela estabilidade da cabeça do húmero dentro da articulação. Quando esses músculos estão aquecidos e ativados, o risco de compressão e lesão durante os exercícios seguintes cai drasticamente. Todo esse preparo leva em torno de 8 a 10 minutos. Não é muito tempo.
mas é o tempo que faz toda a diferença entre um treino que cura e um treino que machuca. A partir de agora, esse ritual de preparo deve ser inegociável antes de qualquer exercício para os ombros. Sem ele, você estará sempre um movimento errado longe de uma lesão. Agora sim, com o ombro preparado, chegou a hora de falar sobre os exercícios que vão transformar a sua vida. Os exercícios certos, movimento por movimento para fortalecer e proteger. Chegamos ao coração deste vídeo. E antes de começar, preciso reforçar algo importante. Os exercícios que vou apresentar agora foram selecionados com base em evidências científicas e são especificamente adaptados para pessoas acima dos 60 anos. Eles respeitam as limitações naturais do envelhecimento, priorizam a segurança articular e, ao mesmo tempo, são suficientemente eficazes para gerar resultados reais. Não são exercícios fáceis demais para não surtirem efeito, nem difíceis demais para causarem lesão. São os exercícios certos no nível certo para a fase da vida em que você está. Uma orientação antes de começar. Em todos os exercícios, o movimento deve ser lento e controlado. Esqueça a pressa. A velocidade não é sua aliada aqui, o controle é. Cada repetição deve ser feita com atenção plena ao que está acontecendo na articulação. Se sentir uma dor aguda em qualquer momento, não aquela sensação de esforço muscular, mas uma dor pontual e intensa, pare imediatamente e consulte um profissional. O primeiro exercício é a rotação externa com faixa elástica. Prenda uma faixa elástica de resistência leve em uma porta ou grade na altura da cintura. Fique de lado em relação ao ponto de fixação, segure a faixa com a mão do lado mais distante, cotovelo dobrado a 90 graus e colado ao corpo. A partir daí, gire o antebraço para fora, afastando a mão do corpo, segure por 2 segundos e retorne lentamente. Faça 3 séries de 12 repetições para cada lado. Esse exercício fortalece diretamente o manguito rotador, o conjunto de 4 músculos que estabilizam o ombro, e é considerado por fisioterapeutas como o exercício número 1 para reabilitação e prevenção de lesões no ombro. O segundo exercício é a remada baixa com faixa elástica. Com a faixa ainda presa na mesma altura, fique de frente para o ponto de fixação. Segure as 2 extremidades da faixa com as mãos, braços estendidos à frente. Puxe a faixa em direção ao abdômen, dobrando os cotovelos e aproximando as escápulas, como se estivesse tentando juntar as omoplatas nas costas. Segure por 2 segundos e retorne. O ponto crítico aqui é manter os ombros baixos, longe das orelhas, durante todo o movimento. Faça 3 séries de 12 a 15 repetições. Esse exercício fortalece o romboide e o trapézio médio, músculos das costas que sustentam a postura e protegem o ombro de sobrecargas desnecessárias. O terceiro exercício é a elevação lateral com halteres leves até a linha do ombro. Fique em pé. Segure um halter leve em cada mão. Comece com 1 kg ou 2 kg, com os braços ao longo do corpo e uma leve dobra nos cotovelos. Eleve os braços lateralmente de forma lenta e controlada, até que as mãos fiquem na mesma altura dos ombros, não acima. Segure por 1 segundo no ponto mais alto e desça ainda mais devagar do que subiu. A fase de descida é onde o músculo trabalha mais, e a maioria das pessoas desperdiça esse momento deixando o peso cair. Faça 3 séries de 12 repetições. Esse exercício fortalece o músculo deltoide médio, responsável pela estabilidade lateral do ombro. O quarto exercício é o W invertido no chão. Deite de bruços em um colchonete com os braços ao lado do corpo e a testa apoiada no chão. Dobre os cotovelos a 90 graus, formando um W com os braços. A partir daí, contraia as escápulas e levante levemente os cotovelos do chão, apenas alguns centímetros. Segure por 3 segundos e relaxe. Não é necessário levantar muito. O que importa é a contração muscular nas costas. Faça 3 séries de 10 repetições. Esse exercício é um dos mais eficazes para ativar os músculos profundos estabilizadores da escápula e melhorar a postura. 2 fatores diretamente ligados à saúde do ombro no longo prazo.
O quinto e último exercício é o deslizamento de braço na parede, também chamado de wall slide. Fique de pé com as costas apoiadas na parede e os joelhos levemente dobrados. Apoie os antebraços e as costas das mãos na parede, cotovelos na altura dos ombros, formando novamente aquele W. Deslize os braços lentamente para cima, mantendo o contato dos antebraços e das costas das mãos com a parede o tempo todo, até onde conseguir sem perder esse contato e sem sentir dor. Retorne lentamente. Faça 3 séries de 10 repetições. Esse exercício trabalha simultaneamente a mobilidade do ombro, a ativação dos estabilizadores escapulares e a consciência postural. Tudo em um único movimento seguro e controlado. 5 exercícios. Nenhum equipamento caro, nenhum movimento arriscado, nenhuma desculpa para não começar. Mas de nada adianta fazer esses exercícios uma vez e parar. O que transforma o resultado é a consistência, e é sobre isso que vamos falar agora. Com que frequência treinar e como montar sua rotina semanal? Existe uma pergunta que quase todo mundo faz quando começa um programa de exercícios para o ombro. Quanto é suficiente? E a resposta honesta é: depende. Mas não se preocupe, porque vou te dar parâmetros claros e práticos para que você nunca mais fique na dúvida sobre isso. O primeiro conceito que precisa ficar gravado na sua cabeça é o seguinte: o músculo não cresce durante o exercício, ele cresce durante o descanso. Quando você treina, você cria microlesões nas fibras musculares. É durante o período de recuperação que o corpo repara essas fibras e as torna mais fortes e resistentes do que eram antes. Por isso, treinar o ombro todos os dias, além de desnecessário, é contraproducente. Você estará trabalhando em cima de um tecido que ainda não terminou de se recuperar, e isso abre espaço para inflamação, sobrecarga e lesão. Para pessoas acima dos 60 anos, o tempo de recuperação muscular é naturalmente mais longo do que em pessoas mais jovens. Isso não é fraqueza, é fisiologia. O corpo mais maduro precisa de um pouco mais de tempo para completar o processo de reparação tecidual. Ignorar esse fato é um dos principais motivos pelos quais tantas pessoas se machucam ao tentar se exercitar com entusiasmo demais logo no início. A recomendação baseada em evidências para essa faixa etária é treinar o ombro de 2 a 3 vezes por semana, com pelo menos um dia de descanso entre as sessões. Uma estrutura que funciona muito bem na prática é treinar na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira, deixando terça, quinta e fim de semana para a recuperação. Essa distribuição garante estímulo suficiente para o músculo crescer e se fortalecer, sem ultrapassar a capacidade de recuperação do organismo. Mas como deve ser cada sessão de treino? Nos primeiros 15 dias, e isso é fundamental para quem está começando agora ou retornando após um período sem exercícios, faça apenas uma série de cada exercício, com o número de repetições recomendado. Sim, apenas uma série. Parece pouco, mas o objetivo nessa fase não é ganhar força. É ensinar o seu sistema nervoso a recrutar os músculos corretos, adaptar os tendões ao estímulo e identificar se existe algum movimento que provoca dor ou desconforto excessivo. Essa fase de adaptação é o alicerce de tudo que vem depois, e pular ela é pular a fundação de uma casa. A partir da terceira semana, você passa para 2 séries de cada exercício. Mantém as mesmas repetições, mas aumenta o volume total de trabalho. Observe como o seu ombro responde nas 24 a 48 horas seguintes ao treino. Uma leve sensação de cansaço ou peso muscular é completamente normal e indica que o exercício está gerando o estímulo correto. Uma dor aguda, queimação intensa ou inchaço visível são sinais de que algo não está certo. E nesse caso, recue para uma série e consulte um profissional. Na 5ª semana em diante, você atinge o volume de 3 séries por exercício, exatamente como descrito no tópico anterior. Esse é o volume de manutenção e fortalecimento progressivo que você vai sustentar ao longo do tempo. A partir daqui, a progressão acontece de forma gradual, aumentando levemente a carga. Meio quilo a mais no halter, uma faixa elástica de resistência um pouco maior, a cada 2 ou 3 semanas, conforme o exercício for ficando claramente mais fácil.
Uma sessão completa, incluindo o aquecimento que ensinamos no tópico anterior e os 5 exercícios com 3 séries cada, leva em torno de 30 a 40 minutos. Não é uma hora na academia. Não é um compromisso que vai virar sua rotina de cabeça para baixo. São 30 minutos 3 vezes por semana, que podem literalmente mudar a qualidade do movimento do seu ombro nos próximos anos. E por falar em qualidade de vida, há um último ponto sobre a rotina que precisa ser dito com clareza. O exercício sozinho não resolve tudo. Uma alimentação anti-inflamatória, rica em peixes como sardinha e salmão, azeite de oliva, cúrcuma, frutas vermelhas e vegetais folhosos, potencializa os resultados do treino de forma significativa. O sono de qualidade é igualmente essencial, pois é durante o sono profundo que o hormônio do crescimento é liberado em maior quantidade, acelerando a recuperação muscular e a regeneração dos tendões. E a hidratação. Muitas pessoas acima dos 60 anos bebem água em quantidade insuficiente. É fundamental para manter o líquido sinovial da articulação em níveis adequados. Treino consistente, descanso respeitado, alimentação inteligente e sono de qualidade. Essa é a equação completa. Mas mesmo seguindo tudo isso à risca, existe uma situação em que nenhum exercício do mundo substitui uma consulta médica, e é sobre isso que precisamos conversar agora. Quando a dor não passa, sinais de alerta que exigem atenção médica. Ao longo deste vídeo, falamos sobre como o movimento certo pode transformar a saúde do seu ombro. E isso é verdade, para a grande maioria dos casos. Mas existe uma linha muito importante que precisa ser reconhecida. A linha que separa a dor muscular normal, esperada e saudável, da dor que é um sinal de alerta do seu corpo pedindo socorro. Ignorar essa linha pode transformar uma lesão tratável em um problema crônico e, em alguns casos, irreversível. O primeiro sinal que nunca deve ser ignorado é a dor que aparece em repouso e piora à noite. A dor muscular comum tende a aparecer durante ou após o esforço e melhora com o descanso. Quando a dor no ombro te acorda no meio da madrugada, não te deixa dormir sobre aquele lado ou persiste mesmo quando você está completamente parado, isso indica um processo inflamatório ativo e intenso, possivelmente uma bursite aguda, uma tendinite severa ou até mesmo uma ruptura parcial ou total do manguito rotador. Esses casos precisam de avaliação médica e frequentemente de tratamento com anti-inflamatórios, fisioterapia direcionada ou até intervenção cirúrgica, dependendo da extensão da lesão. O segundo sinal é a perda significativa de força sem causa aparente. Se você percebe que de repente não consegue mais levantar o braço acima da cabeça, que a força do lado afetado diminuiu visivelmente em comparação ao outro lado, ou que objetos que antes você segurava com facilidade agora escorregam da mão, isso pode indicar uma ruptura importante no manguito rotador ou uma compressão nervosa na região cervical. A perda de força não é apenas um inconveniente, é uma informação clínica relevante que um médico precisa avaliar com exames de imagem, como a ressonância magnética ou o ultrassom do ombro. O terceiro sinal é o estalido ou crepitação acompanhados de dor. É comum que articulações façam pequenos barulhos durante o movimento. Isso, isoladamente, não é necessariamente preocupante. O problema é quando esses estalos vêm acompanhados de dor, limitação de movimento ou sensação de que algo está travando dentro da articulação. Esse quadro pode indicar lesão no labrum glenoidal, uma estrutura de cartilagem que age como um anel de vedação dentro do ombro, ou até mesmo um fragmento ósseo solto na articulação. Situações assim não melhoram com exercício e exigem diagnóstico preciso. O quarto sinal é o inchaço visível e calor localizado no ombro. Quando a região ao redor da articulação apresenta volume aumentado, vermelhidão ou temperatura mais elevada do que o restante do corpo, estamos diante de um processo inflamatório agudo que vai além do esperado para uma tendinite simples. Em pessoas acima dos 60 anos, esse quadro pode estar relacionado a doenças reumatológicas como artrite reumatoide ou gota, condições que afetam as articulações
e que, se não tratadas corretamente, causam danos progressivos e permanentes. O quinto e mais urgente sinal é a dor no ombro acompanhada de dor no peito, falta de ar ou irradiação para o braço esquerdo. Esse conjunto de sintomas pode não ter nada a ver com o ombro, pode ser um sinal de evento cardíaco. O coração e o ombro esquerdo compartilham vias nervosas, e em casos de infarto ou angina, a dor frequentemente se manifesta no ombro, no braço esquerdo e no pescoço. Se você sentir essa combinação de sintomas, não espere, não tome um anti-inflamatório e aguarde melhorar. Ligue imediatamente para o SAMU pelo número 192 ou vá ao pronto-socorro mais próximo. Essa é uma emergência médica. Existe ainda uma situação que merece atenção especial e que muitas pessoas subestimam. A dor que não melhora após 4 a 6 semanas de exercícios corretos e bem executados. Se você seguiu tudo o que foi ensinado neste vídeo, fez o aquecimento adequado, executou os exercícios com a técnica correta, respeitou o descanso, e ainda assim a dor persiste ou piora, isso é um sinal claro de que existe algo além de fraqueza muscular envolvido. Pode ser uma lesão estrutural que precisa de diagnóstico por imagem. Pode ser uma condição sistêmica não diagnosticada. Pode ser uma compressão nervosa. O exercício é uma ferramenta poderosa, mas não é onipotente. Saber a hora de buscar ajuda profissional é também uma forma de cuidar de si mesmo com inteligência. O médico ortopedista ou o fisiatra são os especialistas indicados para avaliar dores articulares crônicas. O fisioterapeuta é o profissional que vai conduzir sua reabilitação de forma individualizada e segura. Não tenha vergonha de buscar essa ajuda. Tenha orgulho. Porque cuidar da sua saúde com responsabilidade é o ato mais corajoso e inteligente que você pode praticar todos os dias. A minha recomendação final é simples. Comece hoje. Não amanhã, não na semana que vem. Hoje. Faça apenas o aquecimento que ensinamos por 10 minutos e sinta a diferença que o movimento consciente faz na sua articulação. Dê ao seu corpo o sinal de que você está do lado dele, e ele vai retribuir. Se este vídeo foi útil para você, deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda o canal a crescer e a levar essa informação para mais pessoas que precisam dela. Escreve aqui nos comentários. Você já praticou algum desses exercícios antes? Qual é a sua maior dificuldade com a dor no ombro? Quero ler cada resposta. E se você conhece alguém acima dos 60 anos que sofre com essa dor, compartilha esse vídeo agora. Pode ser a informação que vai mudar a qualidade de vida dessa pessoa. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Toda semana trazemos conteúdo como esse, baseado em ciência e pensado especialmente para você. Até o próximo vídeo. E cuide bem do seu corpo, porque ele é o único lugar onde você vai morar para sempre.